Salve amigos do All Carros, tudo bom? Eu sou o José Leme e hoje eu estou aqui com o Volkswagen Taos. Eu vou mostrar um pouco mais para vocês desse novo lançamento da Volkswagen, o novo SUV médio da marca e todas as novidades e o que ele tem de novo e o que ele compartilha com outros modelos que a gente já conhece. Então, vem comigo! Bem, o Volkswagen Taos está chegando ao mercado em duas versões, a Highline e a Comfortline. É mais ou menos o que a Volkswagen já faz com outros modelos da marca, principalmente os SUVs, entendeu? A exceção do T-Cross, que hoje tem versões abaixo, né? Tem as versões sem nome, digamos assim, que é a 200 TSI e a Sense, que antigamente era a versão PCD. Por exemplo, o Nivus ele tem as mesmas versões, a Highline, que é de topo, e a Comfortline. No caso, essa versão que está aqui comigo, ela é a versão de topo Highline, mas ela também tem alguns features a mais. Ela tem, né, o teto na cor preta e tem as rodas escurecidas aí, que são alguns elementos dessa versão de lançamento, né, que anteriormente a Volkswagen chamava de Launch Edition, e hoje ela deixou de usar esse nome, ela resolveu abrasileirar, então é a versão de lançamento mesmo que eles tratam assim o carro. Essa versão aqui ela foi disponibilizada apenas agora no lançamento, né? Ela é baseada na versão Highline, então elas têm os mesmos itens de série. E quando a gente fala de os mesmos itens de série, a gente está falando do quê? Teto solar panorâmico, ACC adaptativo, frenagem autônoma de emergência, painel virtual, a central multimídia Volkswagen Play, com integração Android Auto e Apple CarPlay, sem o uso de fio, e também por meio da entrada USB. Tem uma entrada USB ali do tipo C, então é a versão mais rápida da USB e também mais ágil. Então nem todos os celulares usam ainda essa entrada, mas os mais modernos, os mais potentes já utilizam sim esse tipo de entrada USB para fazer conexão. Falando um pouco mais sobre o carro, né? O que a gente sabe sobre o Volkswagen Taos? Ele usa a plataforma modular MQB. O que é essa plataforma? É a mesma plataforma que deu origem hoje dentro da Volkswagen, desde o Polo, passando pelo Nivus, o T-Cross, no Tiguan. Então, assim, todos esses carros vendidos no Brasil, eles usam a mesma base mecânica. E o que isso significa além da plataforma, né? Que dá origem ao carro como um todo. A gente está falando também da parte eletrônica, da parte elétrica e, obviamente, do motor. Nesse caso, o motor 1.4 turbo de até 150 cavalos e 25,5 kgfm de torque. Isso tanto faz com etanol ou com gasolina. Bem, mostrando aqui um pouco para vocês agora sobre a dianteira, né, que é muito importante no caso do Taos, porque ela inaugura a nova linguagem visual da Volkswagen no Brasil. No caso, uma das novidades é o símbolo da marca, né, que é novo tanto no volante quanto na frente do carro, que já estava no Nivus. Mas é importante frisar que, além desse novo símbolo da marca, né, o símbolo que foi reformulado, o Taos traz também uma nova barra de LED aqui. Ela atravessa, né, o símbolo e ela se liga aos faróis. Então isso daí vai se tornar comum nos carros da marca da Volkswagen. A linguagem, né, visual vai ser o LED ali, vai fazer parte da iluminação de LED diurna, inclusive para utilizar durante o dia na estrada, e durante a noite vai ficar muito marcante, né? Ele mostra muito bem a personalidade do carro, ele deixa muito claro isso. Mesmo quando a gente fala da traseira aqui do Taos, que é um pouco mais parecida com as dos irmãos, por assim dizer, ela ainda tem muito mais personalidade, principalmente se a gente comparar com o Tiguan, que era outra opção de médio da Volkswagen no mercado em termos de SUV. A traseira ela tem mais personalidade, os vincos que foram colocados como um todo na carroceria deram um pouco mais de presença para o carro. Ele tá menos sóbrio, ele tá mais elegante do que a gente encontrava no Tiguan All Space, por exemplo. As lanternas traseiras também trazem a marca de IQ Light, aqui na parte de trás a gente tem o símbolo novo e a posição onde fica o nome, né, do carro agora, que é parecido com o que a gente já encontra no Nivo e no T-Cross, que é o Taos centralizado logo abaixo da placa, e a inscrição relacionada ao motor, né, o 250 TSI, lá na outra ponta. Então basicamente é isso. A gente tem obviamente aqui essas super saídas de escape,
que na verdade não são assim, né? Elas são falsas só para dar um charme, e a saída de escape realmente ela fica ali mais escondidinha embaixo. O Volkswagen Taos eles têm também algumas novidades aí que não ainda estavam presentes em outros modelos da marca e que breve vão estar em todos. Uma dessas novidades é o novo sistema de farol IQ Light. Ele tem farol de LED nas duas versões, mas é importante frisar que esses faróis IQ Light eles prometem uma tecnologia diferente, que aumenta a visibilidade e também a capacidade de iluminação em relação ao LED convencional. É uma tecnologia que foi desenvolvida pela própria Volkswagen e, por enquanto, aqui no Brasil, está disponível apenas no Taos. Mas na Europa, por exemplo, essa tecnologia já está presente no Golf, né? A nova geração do Golf que a gente não tem por aqui, o Golf 8. Mostrando aqui para vocês um pouco mais do painel. Então, vou dar a partida aqui. E aí, né, a gente está vendo, painel bacaninha. E aí eu posso alterar, né, aqui ó, os modos de visualização. Então ele fica mais minimalista e um com um pouco mais de informação, mas também com menos itens, né, na tela, por assim dizer. Aqui eu tô ajustando, né, a parte do controle adaptativo, né? Eu posso ajustar a velocidade, a distância que eu quero manter do carro da frente quando ele ativar. Então tudo é muito prático, tudo fica aqui direto nos botões do volante. Quando a gente fala aqui um pouco sobre a central multimídia, a gente tem uma central bem simples assim de usar, ela é bem intuitiva, ela é bem fácil da gente conseguir, né? Aqui o Volkswagen, a parte de Volkswagen Play, os aplicativos que a gente tem disponíveis para ela. E aqui, ó, mostrando os modos de condução que eu falei anteriormente. A gente consegue escolher aqui pela central ou fazer, né, o individual aqui, que a gente pode personalizar transmissão, direção, ar-condicionado, ACC e assistência das luzes. Outra coisa que a gente pode também fazer por aqui é o ar-condicionado. Cuidar de toda a parte de ar-condicionado por aqui sem precisar usar os comandos inferiores aqui que eu comentei com vocês, que são os comandos encontrados no Tiguan. A alavanca de câmbio que a gente está vendo aqui é a alavanca que a gente conhece do T-Cross, é a mesma alavanca aqui do T-Cross. A gente tem toda essa área em volta aqui, né, que aqui tem os botões falsos porque não tem uso, não tem as funções, que também vieram do Tiguan, né, essa moldura aqui, digamos assim, que era utilizada nele. Voltando um pouco aqui para a central multimídia, a gente tem um botão de home. Então aqui a gente pode também alterar o que a gente vê dentro do painel. Então, por exemplo, aqui eu estou mostrando o painel, vocês estão vendo, né, o P e o 0, que no caso é a marcha do lado esquerdo e o velocímetro aqui. Eu tenho a possibilidade de colocar outros itens, tá vendo? Colocar autonomia e o consumo médio dentro do painel. Então eu posso alterar essas funções e alterar o que eu quero que apareça ali dentro. Então eu posso colocar basicamente qualquer coisa que o carro tenha de métrica dentro aí dos velocímetros, para eu deixar do meu jeito, do meu gosto, além do que a gente tem aí os padrões mais normais. Aqui, como vocês bem sabem, vocês devem lembrar do Nivus, a gente tem os aplicativos direto na central. Então, um dos aplicativos que a gente tem é o aplicativo do Waze. Aqui no caso, como eu não estou conectado com a internet do meu celular, ele não vai aparecer nada. Mas a central, ela é muito fácil de usar, ela é muito intuitiva e principalmente ela é rápida, ela responde bem ao toque, sabe? Ó, ela não falha quando a gente quer alguma coisa e ela responde rapidinho. Aqui, ó, estado do veículo, ele está mostrando que, ó, porta-mala aberto. Então, por favor, observar o painel de instrumentos, porque ali ele vai estar mostrando para mim o que é que está aberto. Também mostra aqui a parte, né, de calibração dos pneus. Na verdade, o sensor ele não mostra quanto pressão tem, mas sim se algum deles está faltando compressão, tá com pressão um pouco mais baixa do que o ideal. Que a gente pode ver, né, outras coisas. Então ele mostra que o carro está ligeiramente inclinado, mostra a altitude, temperatura do óleo, aqui no cantinho o combustível e aqui a temperatura do óleo também, temperatura, perdão, do motor, né, do sistema de arrefecimento, mas também só uma barrinha aqui que, como vocês bem sabem, né, nunca pode passar do meio.
Olha, mostrando aqui outra coisa para vocês, ó, a gente pode aumentar ou diminuir, né, o brilho da tela. Isso é muito importante quando a gente está com muita luminosidade direta, a gente pode melhorar. A gente tem um modo manobrista em que a gente pode travar a central usando um código. Então, a partir do jeito que eu deixo aqui, ele não consegue ter acesso à central, aos meus aplicativos. Então isso impede, quando você deixa o carro no estacionamento ou algo do gênero, que alguém tenha acesso a dados pessoais seus que estão naqueles aplicativos como iFood, endereço da sua casa no Waze, entre outras coisas. Aí eu coloco a senha aqui de novo e ele desbloqueia. Muito simples, muito fácil. Uma coisa bem bacana do Taos é aqui a possibilidade de eu alterar a iluminação. Eu vou apagar aqui esse de agora, porque aí, ó, já dá para ver aqui embaixo do painel para vocês. Vou mostrar também aqui na porta, ó, as cores se alterando conforme eu vou apertando aqui no painel. Então, são 10 cores, é bem divertido, é bem lúdico, isso daqui, principalmente para as crianças, para as famílias, isso fica bem divertido. Isso também é um item que está disponível apenas no Taos Highline e não nas versões de entrada. Aqui, ó, além de eu poder, né, alterar manualmente, como eu mostrei para vocês, eu posso escolher aqui o automático para cada área do carro e a intensidade. Então eu posso escolher que a intensidade do painel vai ser menor, ou das portas vai ser menor e do painel maior, e eu crio todo um degradê aí diferenciado entre as áreas. Bem, falando um pouco agora para vocês aqui sobre o espaço interno do carro, acho que isso é um dos grandes atributos do Taos. Para mim, se não o melhor, vou ser sincero. Eu tô sentado aqui um pouco deslocado, mas vou sentar certinho e tá sobrando muito espaço. Sou um cara que tem 1,80 m, tenho pernas muito compridas, eu tô com quase um palmo aberto de distância pro banco da frente, que tá ajustado para minha altura. Então, se eu estivesse no motorista agora, eu estaria confortável do mesmo jeito que eu estou confortável aqui atrás. Vou dizer que é até mais confortável aqui atrás do que eu tô lá na frente, para ser sincero. Acho que fazia tempo que eu não entrava num SUV médio em que eu ficava tão confortável no banco traseiro. Muito espaço em relação ao banco da frente para as minhas pernas, uma boa altura aqui do teto, a inclinação do banco também muito bacana, muito legal. Então assim, é muito confortável. Eu tô bem encaixadinho aqui, a gente vê que ele tem, né, parecido com o que a gente tem nos bancos dianteiros, esse abraço na lateral, ele tem aqui também, bem menor, mas a gente consegue ficar muito bem aqui acomodado quando a gente entra numa curva. Aqui no centro, né, além de obviamente de ser um quinto lugar, a gente tem aqui 2 porta-copos, né, e vira junto um apoio de braço quando você estiver viajando aí só com 2 pessoas. Outro item que a gente tem aqui é esse aqui. A gente consegue fazer o acesso ao porta-malas por aqui. Então, se eu preciso pegar alguma coisa que está aqui atrás, por exemplo, a minha mochila, eu consigo tirar ela por aqui, se eu estiver sentado aqui atrás sem ninguém no meio, sem precisar abrir a tampa. Do mesmo jeito, eu consigo guardar alguma coisa aqui dentro, sem precisar abrir. Então, é uma funcionalidade muito interessante e que cai muito bem. A gente tem aqui atrás, né, uma entrada USB e a saída de ar. A gente não tem controle de temperatura, tem o controle só de velocidade aqui atrás. E uma coisa muito interessante, o túnel central, ele é bem alto aqui no Taos, mas mesmo assim, ó, dá para ver que uma pessoa, se for menor do que, obviamente, vai ficar ainda melhor, mas ela consegue aí ficar minimamente confortável sentado aqui. O porém da pessoa que vai aqui, além do túnel central, que sinceramente nesse quesito até que tá com bom espaço, porque se tiver alguém aqui, ele ainda vai ter um bom espaço para as pernas também, quem tiver do lado. Na verdade, é a parte do encosto, que como ele vira, né, esse apoio de braço, esse porta-copos, ele é muito duro aqui no meio. Quem vai aqui nas laterais vai com muito mais conforto para a coluna do que quem vai sentado aqui no meio. Muitas vezes, quando a gente fala que os carros da Volkswagen são iguais, isso pode dar uma sensação de que a gente está falando de uma coisa ruim, mas não é verdade. E um exemplo claro é o Taos. Ele tem a mesma calibragem, ele tem o mesmo setup que a gente encontra nos outros SUVs da marca. O que isso significa? A gente está falando de um carro muito estável,
principalmente em curvas, e com uma suspensão que conseguiu uma calibragem muito boa realmente. E muito boa no sentido do quê? De estabilidade, mas também de conseguir entregar conforto. É óbvio que se a gente pegar aí uma situação na qual a gente vai estar com o carro numa estrada muito esburacada, essa suspensão que é um pouco mais firme do Taos, ela vai cobrar dos passageiros. Infelizmente, isso é uma coisa que não tem o que fazer. Mas independente disso, a gente passa na lombada e a gente não tem aquela jogada que a gente está acostumado, que joga, né, o motorista e os passageiros para cima. Então é uma posição muito boa também de guiar. Aqui eu estou na posição mais baixa, que é a posição que eu prefiro guiar, mais próximo do assoalho, mas dá também para agradar bem os motoristas que gostam de uma posição mais elevada, ou quem é mais baixinho e por isso precisa de um pouco mais de visibilidade. Além disso, a gente tem aqui, né, um volante multifuncional. Ele é bem completo, é bem fácil de entender onde estão os botões, é bem prático, ele também está bem descrito, né, tudo que está aqui no botão, com pequenas legendas aqui em cada um deles. E o volante por si só, ele tem uma pegada muito boa, porque isso é uma coisa muito importante de falar. Às vezes a gente encontra alguns carros em que o volante não tem uma pegada muito boa, você não encontra ali aquela pegada adequada no volante. E aqui no Taos isso não acontece. E são coisas que nos carros da Volkswagen em geral a gente está acostumado a ver. Então a gente encontra isso no Nivus, no T-Cross e também no Tiguan, falando, né, muito especificamente dessa vez dos SUVs. Quando a gente fala de motor, né, já comentei com vocês antes, mas a gente tem, né, motor 1.4 turbo, são 150 cavalos e 25,5 kg de torque. Então assim, é muito bom, mas principalmente porque o Taos é muito leve. Ele pode até ter menos potência do que alguns rivais aí, como é o caso do Compass, por exemplo, mas o torque não é tão diferente, são 2 kg de diferença no torque. E como o Taos é muito leve, a gente consegue extrair o melhor dele com esse motor. Esse motor 1.4 é um motor que a gente já conhece, é um motor já consagrado no Brasil, né? E tá aí há muitos anos sendo usado pela marca, ganhou a tecnologia flexível. E ele vai durar bastante tempo ainda dentro da marca, porque a Volkswagen já comentou recentemente que não tinha muito interesse, né? Não tinha por que trocar agora, na verdade, o 1.4 pelo 1.5 turbo, né? Que na Europa esse motor foi aposentado e lá eles já adotaram esse novo motor, que é 1.5 turbo, mas que em linhas gerais ele tem basicamente a mesma potência e o mesmo torque que esse daqui. Falando um pouco, né, do habitáculo aqui, da posição de dirigir, o banco também é muito agradável, ele prende bem o motorista e o passageiro, né? Então você fica bem preso nas curvas. E outra coisa que é muito interessante, que eu particularmente gosto muito, são as aletas para troca de marcha. Então, mesmo um SUV sendo um carro mais família, em que em geral as pessoas não querem estar fazendo as trocas, né, não querem fazer as trocas manualmente, ainda assim ele oferece. Então você tem a possibilidade de colocar a alavanca aqui para a direita e fazer as trocas de marcha pela alavanca, ou também usar as borboletas para conseguir aí ter um rendimento melhor quando você quer uma tocada um pouco mais esportiva e deixar no modo manual. Além disso, o Taos conta com 4 modos de condução nessa versão de topo, que são Eco, Normal, Sport e Personalizável. Então ele altera a resposta de câmbio, né, para troca de marcha, altera também a resposta do acelerador, ele fica um pouco mais afiado ou um pouco mais lento, né, um pouco mais adormecido, digamos assim, no modo Eco. E ele altera também o peso da direção e como o ar-condicionado funciona. Então, quando você coloca no personalizado, você pode, por exemplo, escolher, eu quero uma direção mais firme, mas eu quero que ele fique no modo econômico acelerador. Gosto de uma direção mais firme o tempo todo, mas não precisa agora acelerar tanto. Então você pode ir lá alterar isso, entendeu? E mudar também o ar-condicionado. Então você escolhe aí se você quer que ele, por exemplo, gele muito rápido ou gele um pouco mais lento, que ajuda, obviamente, na economia de combustível, isso daí. Quando a gente olha para o interior do Taos, é importante dizer, a gente encontra aqui uma série de coisas que a gente já conhece, na verdade, dos outros carros da Volkswagen. E isso, assim, tira um pouco
do charme do interior dele, mas ainda assim é preciso citar. O Taos tem o interior mais bonito de todos os SUVs da marca vendidos hoje no Brasil. Eles conseguiram aí, apesar de usar uma série de partes iguais ou semelhantes a de outros SUVs da marca, de outros carros da marca, eles conseguiram colocar dentro do carro um pouco da personalidade própria que ele também tem do lado de fora. Então, mesmo usando a mesma central multimídia, o mesmo painel virtual, a gente tem aqui, né, também os botões de ar-condicionado são os mesmos que a gente encontra no Tiguan. São os mesmos que estão no Tiguan, 3 botões redondinhos. Aqui o acabamento numa parte interior emborrachada também é a mesma coisa que a gente encontra nos outros carros da marca. Então, apesar disso, né, ele tem um acabamento diferenciado nas portas, uma camurça, que um couro com uma pegada um pouco de camurça, mas que não chega até aquele toque realmente bem de camurça, e que acompanha no painel aqui na parte de baixo, além de ter aquela parte aqui que acompanha basicamente a cor do carro, né? Nesse caso aqui é uma faixa cinza no meio do painel, mas que caiu muito bem pro Taos. Então ficou assim bem interessante o acabamento dessa área, principalmente para quem está, né, sentado aqui na frente, para quem está enxergando o carro aqui na primeira fileira. Para a gente mudar os modos de condução, a gente vem pelo painel, pela central multimídia, né, aqui, e a gente escolhe só tocando na tela. Coloquei agora aqui no modo Sport. Vocês devem estar ouvindo o motor um pouco mais alto, porque ele demora mais para fazer as trocas, ele mantém a rotação elevada entre cada troca, para entregar um melhor rendimento quando você precisa, principalmente numa subida como eu tô aqui. No geral, ele é um carro bem silencioso, você não sente muito, digamos assim, o impacto, né, do som ao redor da cabine. O carro tem um isolamento bom, que a gente sente um pouco de frente quando a gente está aí a 120 km por hora, como eu tô aqui nessa estrada, aí a gente sente que o barulho do vento batendo na frente do carro ele fica um pouco mais elevado, mas também não é uma coisa que seja super incômoda para os ocupantes numa viagem, num trecho muito longo de estrada. Qual?